Olá, boa noite a todos vocês que estão entrando neste culto online da nossa igreja. Sejam muito bem-vindos. Vamos esperar uns minutinhos até que todos os irmãos entrem. Boa noite, Raquel Paz, tudo bem? Que bom ter você conosco hoje à noite. Paz, Bianca, boa noite, seja bem-vinda. Vou dar uma melhorada aqui no foco, enquanto nós estamos em poucos aí, né? Para que você possa também me ver aí, tanto pelo Facebook como também pelo nosso canal do YouTube. Boa noite, minha esposa, seja muito bem-vinda também. Minha esposa está com o Tito, né? E com a Bela também, estão ali no quarto, estão também assistindo o culto online aí conosco. Sejam muito bem-vindos, queridos irmãos. Fran, né? Tô vendo a fotinho. Pedro e a Tânia, sejam muito bem-vindos. Que bom ter vocês aí conosco, os irmãos que estão conosco lá também no nosso canal do YouTube. Você pode estar interagindo conosco tanto pelo Facebook como também pelo YouTube. Seja bem-vindo, Elton, Deus abençoe. O Elton, a Ângela, né? Toda essa família querida. Vamos aí esperando mais um pouquinho, a gente já vai orar e buscar a presença de Deus e também poder compartilhar a palavra, né? Boa noite, tia Clara, seja muito bem-vinda. Deus abençoe você aí, todas as crianças, o tio, né? Toda essa família preciosa. Que bom ter vocês cultuando a Deus conosco. Sejam muito bem-vindos aí. Boa noite, irmãos. Boa noite, Gessé, Carlene, Lenice, sejam muito bem-vindos. Laís, boa noite, seja muito bem-vinda. Deus abençoe. Que bom que vocês estão aí conosco, nos acompanhando aí nas nossas redes sociais, né? Vou colocar aqui mais do ladinho, que aí eu consigo visualizar os irmãos aqui do YouTube também. Ao vivo, tem dessas coisas, né, irmão? Nós estamos indo para o segundo mês com a nossa tecnologia. Então nós estamos a cada domingo a gente vai se aperfeiçoando, cada live a gente vai se aperfeiçoando para que a palavra possa chegar bem para você, que você possa também ser abençoado pela palavra de Deus. Boa noite, Gi, Tamar, sejam bem-vindos. Aninha, Marielle, toda a família lá do Valdair. Boa noite, Aline, Rodrigo, sejam muito bem-vindos. Deus abençoe vocês. Que Deus possa nos abençoar em mais um culto de domingo, mais um culto diferente, um domingo especial, Dia das Mães, domingo de Dia das Mães, né? Espero que você possa ter honrado a sua mãe nesse dia, seja de uma forma virtual, seja de uma forma talvez presencial, que você possa ter aí honrado a sua mãe, né? Se você tem a sua mãe ainda viva, né? Que você continue honrando, porque é isso que a palavra de Deus diz. Boa noite, Patrick, Priscila, Isaac. Talvez se você não tem sua mãe mais, né, neste mundo, mas que você possa ser grato a Deus, porque ela te deu a vida e você está hoje aqui desfrutando do melhor de Deus por causa dela, né? Que Deus abençoe também a sua vida e toda a sua família. Boa noite, irmã Tânia. Seja muito bem-vinda também. Vamos orar, irmãos, vamos nos colocar diante de Deus. Se você pode aí, vai compartilhando esse vídeo, vai convidando seus amigos para estarem cultuando conosco também hoje à noite. Vai, né, divulgando o link e eu creio que Deus vai nos abençoar mais uma vez neste domingo, tá bom? Da forma que você está na sua casa, com seus olhos fechados, vamos orar, vamos colocar as nossas vidas diante de Deus. Mais uma semana que está se passando, vamos orar e realmente dizer o quanto que nós somos gratos a Deus por esse dia, amém? Feche seus olhos, vamos orar. Pai, nós queremos te agradecer por este dia tão precioso que o Senhor nos concedeu, Pai. Dia das Mães, um domingo diferente para todos nós, ó Pai. Oramos para que o Senhor continue abençoando o nosso domingo, a nossa noite agora, Deus,
Queremos poder adorar ao Senhor também, como sempre fizemos, não somente no culto físico, mas agora nesse novo tempo, ó Deus, no culto online também. Senhor, nós queremos declarar que venha da Tua graça, venha do Teu favor, venha da sabedoria, da revelação do Senhor para nós também hoje à noite. Eu oro abençoando os irmãos que estão nos vendo, ouvindo hoje à noite neste culto, aqueles irmãos que vão assistir depois, a Deus, este vídeo. Senhor, eu abençoo cada um, Deus, que o Senhor continue guardando, que o Senhor continue protegendo a vida do Teu povo, Pai. Nós te agradecemos por mais uma semana, obrigado pelo seu cuidado, pela sua fidelidade, pela sua bondade conosco, ó Pai. Deus, nós somos gratos ao Senhor por mais um domingo, podemos como igreja te celebrar, ó Deus, que haja no nosso coração fome e sede pela Tua presença, Senhor. Pai, que possamos nesse momento te cultuar, ó Deus, não somente através da palavra, mas que possamos te cultuar, ó Deus, com as nossas famílias, com os nossos filhos, com o nosso cônjuge. Deus, que possamos adorar ao Senhor, que possamos expressar, ó Deus, a tudo aquilo que o Senhor tem feito por nós nesse tempo, Deus. Pai, eu oro para que haja realmente, Deus, um tempo favorável, um tempo de graça, um tempo de manifestação da Tua presença sobre a vida de cada um de nós. Pai, onde este vídeo chegar, Senhor, nós oramos para que venha uma palavra, Deus, rema, uma palavra de consolo sobre o coração daqueles que estão necessitados nesse tempo, Senhor. Pai, nós oramos te agradecendo por mais este culto. Obrigado pela Tua bondade e pela Tua fidelidade no nosso meio, Senhor. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém, amém, queridos. Que bom estar com você neste culto, né? Um domingo, como eu falei, diferente, mas também um domingo muito especial, porque hoje nós tivemos o nosso drive-thru especial Dia das Mães. Quem esteve lá na igreja, foi muito precioso poder ver as mães, né, alguns irmãos, algumas das nossas crianças que estavam no carro e as mamães recebendo aquela homenagem tão linda, né? Se você que está nos vendo aí nesse culto online, se você passou hoje de manhã lá na igreja, né, se você puder, compartilha conosco aí qual foi a sua experiência, o que você sentiu naquele momento. Eu creio que as pessoas também vão ser edificadas. Os irmãos estão me ajudando aí, respondendo as perguntas, respondendo, né, os boa noite. Então, vai aí mandando, né, aquilo que você sentiu nesse dia como igreja. Tivemos, né, bastante pessoas passando lá na igreja. Muitas mães foram abençoadas através da lembrancinha. Quero deixar aqui já bem claro, se você não conseguiu passar, nós compramos uma lembrança para todas as mães da nossa igreja. Então nós vamos dar um jeito com que essa lembrança chegue para você no decorrer dessa semana ainda também, para que você seja abençoada por esse presente, tá? Algumas mães foram na igreja, hoje à tarde eu consegui entregar para algumas também, mas a gente, por causa do tempo, a gente não consegue fazer tudo, mas está guardadinho o seu presente como mãe da igreja e você vai receber também esse presentinho, tá bom? Seja muito bem-vinda, Sônia, Altivir, Laís, Irmã Maria, sejam muito bem-vindos nesse culto, tá bom? Quero, sem demoras, né, irmão, quero poder ir para a nossa palavra, que eu quero poder compartilhar hoje à noite com você. Quero que assim que acabar a nossa live, que você possa ter um tempo aí na sua casa de louvor, de adoração. Coloque uma música, né, busque a presença de Deus também, para que Deus continue, né, guardando a sua vida e também da sua família, tá bom? Abra sua Bíblia no livro de 1 Reis. 1 Reis, quero compartilhar com você esse texto hoje à noite. 1 Reis, capítulo 19. 1 Reis, capítulo 19. Talvez você já conhece todo o contexto dessa história. E eu sei que você vai ser edificado também hoje à noite. O tema da minha mensagem não tem a ver com mãe, mas tem a ver com todos nós também.
né? Eu sei que talvez você, mamãe, esperasse uma palavra hoje mais voltada para as mães, mas Deus gerou algo no meu coração nessa semana, eu quero poder compartilhar com você e que essa palavra também possa edificar e tem a ver com a mãe, com o pai, né, com os filhos, com todos nós, como eu disse. O tema da minha mensagem é: não fique deprimido. Mais uma vez, não fique deprimido. Nós estamos aí passando, né, de 2 meses com essa pandemia, com distanciamento, com isolamento, com tanta coisa. E muitas pessoas, no decorrer desse processo todo, têm passado por tantas dificuldades, andam deprimidas, angustiadas e estão passando por lutas mesmo nessa área. Mas eu quero, junto com a palavra de Deus, quero que você receba ela hoje à noite e que você realmente entenda o que a palavra de Deus diz quando nós passamos por um momento também de depressão, de angústia, de choro, como esse homem de Deus, tão conhecido por todos, passou esse momento de angústia. Então, livro de 1 Reis, capítulo 19, eu vou ler todo o texto, tá bom? Do 1 até ao 21. Diz o seguinte: Ora, Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito e como havia matado todos aqueles profetas à espada. Por isso Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe: que os deuses me castiguem com todo rigor se amanhã nesta hora eu não fizer com a sua vida o que você fez com a deles. Elias teve medo e fugiu para salvar a sua vida. Em Bérseba de Judá ele deixou o seu servo e entrou no deserto, caminhando um dia. Chegou a um pé de giesta, sentou-se debaixo dele e orou, pedindo a morte. E olha o que ele diz para Deus: já tive o bastante, Senhor, tira minha vida, não sou melhor do que os meus antepassados. Depois se deitou debaixo da árvore e dormiu. De repente um anjo tocou nele e disse: levanta-se e coma. Elias olhou ao redor e ali, junto à sua cabeça, havia um pão assado sobre as brasas quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e deitou-se de novo. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse: levante-se e coma, pois a sua viagem será muito longa. Então ele se levantou, comeu e bebeu. Foi fortalecido com aquela comida. Viajou 40 dias e 40 noites até chegar a Horebe, o monte de Deus. Ali ele entrou numa caverna e passou a noite. E a palavra do Senhor veio a ele: o que você está fazendo aqui, Elias? E ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou e agora também estão me procurando para me matar. O Senhor lhe disse: sai e fique no monte na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Então veio um vento fortíssimo que separou os montes e esmigalhou as rochas diante do Senhor, mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto houve um fogo, mas o Senhor não estava nele. E depois do fogo houve um murmúrio de uma brisa suave. Quando Elias ouviu, puxou a capa para cobrir o seu rosto, saiu e ficou à entrada da caverna. E uma voz lhe perguntou: o que você está fazendo aqui, Elias? 14. Ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares, mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou e agora também estão procurando matar-me. O Senhor lhe disse: volte pelo caminho por onde veio e vá para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja Azael como rei da Síria. Unja também Jeú, filho de Ninsi, como rei de Israel. Unja Eliseu, filho de Zafate, de Abel Meolá, para suceder a você como profeta. Jeú matará todo aquele que escapar da espada de Azael. E Eliseu matará
todo aquele que escapar da espada de Jeú. No entanto, fiz sobrar 7.000 em Israel, todos aqueles cujos joelhos não se inclinaram diante de Baal, e todos aqueles cujas as bocas não beijaram. Então Elias saiu de lá, encontrou Eliseu, filho de Safate. Ele estava arando com 12 parrelhas de bois e estava conduzindo a 10ª parrelha. Elias o alcançou e lançou a sua capa sobre ele. Eliseu deixou os bois e correu atrás de Elias. Deixa-me dar um beijo de despedida em meu pai e minha mãe, disse, e então irei contigo. Vai e volte, respondeu Elias. Lembre-se do que lhe fiz. E Eliseu voltou, apanhou a sua parrelha de bois e os matou. Queimou o equipamento de arar para cozinhar a carne e deu ao seu povo, e eles comeram. Depois partiu com Elias, tornando-se o seu auxiliar. Uma passagem, uma história conhecida de todos nós, quando Elias passa por um momento difícil na vida dele, no ministério dele, um momento de depressão, de angústia, de choro. Elias então resolve fugir e ir para o monte, depois vai para a caverna e ele encontra Deus na caverna. Mas é importante nós olharmos um pouquinho o contexto antes do capítulo 19. Você conhece também a história disso. Elias desafia os profetas de Baal. Então, os profetas vão lá, invocam os deuses de Baal, eles não respondem, e Elias então invoca o Senhor, e a presença de Deus vem, consome todo o holocausto, e aqueles que estão ali falam, olha Elias, nós reconhecemos que só há um Deus em Israel, há somente o Deus que você serve em Israel. E então Elias, depois de todo esse contexto dessa vitoriosa guerra que ele teve, enfrentou essa guerra, foi vencedor nessa batalha contra os profetas de Baal. E você sabe também que havia mais de 3 anos não chovia na face da terra. A Bíblia fala lá em Tiago capítulo 5, versículos 17 e 18, que quando Elias deu uma palavra de ordem, a chuva voltou a cair em Israel depois de 3 anos e 6 meses. Então, depois dessas 2 grandes vitórias que Elias tem, que ele demonstra diante do povo, né? Ele vence os profetas de Baal. Imagina 400 profetas de Baal, 400 pessoas indo contra ele. Ele vence esses 400. E aí ele vai adiante também, ali depois do versículo, no capítulo 18, quando acontece isso, ele acaba ali essa questão do holocausto, e ele vai à frente para dizer, olha, Acabe, a chuva está chegando, Deus vai mandar chuva de novo para essa nação, Deus vai molhar a terra novamente dessa nação. E aí, nesse contexto que Elias foge para a caverna, ele está vitorioso, é um homem vencedor porque venceu os profetas, deu uma palavra dizendo que a chuva voltaria a cair de novo na face da terra, e então ele vai para a caverna. Depois desses preciosos acontecimentos, a crise chega na vida de Elias. Elias fica desanimado, Elias fica depressivo, triste, deprimido, abatido, e ele vai se esconder. E é isso que eu quero falar um pouquinho com você. Nós, como cristãos, nós temos vencido tantas batalhas. E se nós não nos cuidarmos, nós podemos ficar tristes nesses dias que nós estamos passando, podemos ficar abatidos, podemos ficar desanimados, podemos ficar deprimidos, podemos ficar tristes, magoados com tantas coisas, como aconteceu com Elias. Mas Elias não lembrou de todas as vitórias que Deus já tinha dado a ele, até chegar nesse contexto. Simplesmente
por causa da acusação de Acabe. Se você for ver ali, está dizendo que ele foge porque Acabe resolve ir contra ele. Acabe e Jezabel vão contra ele, falam: nós vamos caçar você, nós vamos matar você, porque onde já se viu o que você fez conosco? Então Elias, ele foge, ele fica com medo e ele foge. E ele vai então para a caverna. Mas eu queria pensar com você, querido, por que Elias ficou triste? Por que Elias ficou deprimido? Por que a gente fica triste às vezes? Por que a gente fica deprimido às vezes? E o primeiro ponto que eu quero ressaltar aqui com você está ali no versículo 4 de 1 Reis, capítulo 19, versículo 4. Olha o que diz aqui esse texto. Versículo 4 diz o seguinte: e entrou no deserto caminhando um dia, chegou a um pé de giesta, sentou-se debaixo dele e orou, pedindo a morte. Já tive bastante, Senhor, tira minha vida, não sou melhor do que os meus antepassados. Sabe o que Elias estava dizendo aqui para Deus, e talvez você já disse para Deus? Deus, olha, não adianta mais, tudo que eu faço não adianta, não tá bom. Eu estou me sentindo um fracassado. É isso que Elias está abrindo o coração para Deus. Ele está falando: Deus, olha, chega para mim. Não quero mais saber de ser profeta. Não quero mais saber de ser um homem, uma mulher de Deus. Talvez você está dizendo isso. Não quero mais caminhar na igreja. Não quero mais ouvir a palavra de Deus. Eu desisto. Eu largo tudo. Eu vou para a caverna. Elias estava passando por esse momento tão difícil. Elias estava se sentindo fracassado, mesmo depois de ter derrotado 400 profetas de Baal. Mesmo depois de uma palavra que ele deu dizendo: olha, a chuva vai voltar. Mesmo depois dele sendo vencedor, das pessoas olhando para ele e falando: Elias, nós queremos servir esse Deus. Elias se sente fracassado por causa de uma ameaça. Por causa de um homem, de uma mulher com intenção má no seu coração, de matar a vida de Elias. Então Elias foge e ele fala: Deus, olha, eu já vivi o bastante, para mim chega, não quero mais saber disso. Elias estava dizendo: Deus, eu estou me sentindo fracassado. E talvez você, em todo esse tempo, você está se sentindo fracassado. Talvez as afrontas estão vindo diante de você e você está se sentindo fracassado. Mas deixa eu dizer para você uma palavra de Deus para mim e para você hoje à noite. Você é vitorioso em Cristo Jesus. E o que Ele prometeu vai se cumprir na sua vida e também na minha vida. Vamos ler Romanos. Abra comigo a sua Bíblia no livro de Romanos. Romanos, capítulo 8. Romanos, capítulo 8, 37. Romanos 8, 37. Olha o que esse texto diz para mim e para você. Romanos 8, 37. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Queridos, há uma palavra de Deus para mim e para você. Nós somos vencedores, mesmo nos sentindo fracassados, mesmo nos sentindo desanimados. Nós somos vencedores em Cristo Jesus. Então Elias vai para a caverna e ele diz: Deus, eu desisto de tudo. Deus, eu quero abandonar tudo. Tudo que eu fiz não vale mais a pena. Eu estou me sentindo fracassado. E talvez você está passando por isso nesses dias. Você está se sentindo fracassado. Mas Elias passou por isso. Tantos homens de Deus passaram por isso.
Talvez você vai passar, ou não está passando, ou vai passar por isso. Mas entenda, Deus está com você nesse momento também. Então Elias, ele se sente fracassado. E aí nós vemos depois, no versículo 10, vamos ler lá de novo, 1 Reis 19, versículo 10, diz o seguinte, 1 Reis 19, versículo 10, olha só o que diz esse texto. Ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares, mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou e agora estão tentando procurar matar-me. O Senhor lhe disse: sai e fique no monte, na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Então veio um vento fortíssimo que separou os montes e esmigalhou as rochas diante do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto houve um fogo, mas o Senhor não estava nele. Depois do fogo houve um murmúrio de uma brisa suave. Quando Elias ouviu, puxou a sua capa para cobrir o seu rosto, saiu e ficou na entrada da caverna. E uma voz lhe perguntou: o que você está fazendo aqui, Elias? E ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas me rejeitaram a sua aliança, quebraram os teus altares, mataram os profetas à espada. Sou o único que sobrou e agora também estão procurando me matar. Sabe o que Elias está dizendo aqui para Deus também? Além dele se sentir fracassado, ele está dizendo: Deus, eu estou me sentindo sozinho. Eu estou só no meio de tudo isso. E talvez você está se sentindo nesses dias, no meio de toda essa pandemia, de tudo que está acontecendo, você está se sentindo sozinho. Mas olha o que a palavra de Deus diz em 2 Timóteo. Vamos lá para 2 Timóteo. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 16. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 16. Olha o que Paulo também está falando aqui, queridos. Na minha primeira defesa, ninguém apareceu para me apoiar. Todos me abandonaram. Que isso não lhe seja cobrado. Mas o Senhor permaneceu ao meu lado e me deu forças para que por mim a mensagem fosse plenamente proclamada e todos os gentios a ouvissem. E eu fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. Você está se sentindo sozinho? Paulo se sentiu sozinho. Elias se sentiu sozinho também. Mas o Senhor estava com Elias, o Senhor estava com Paulo, o Senhor está com você também aí na sua casa. O Senhor está com a sua família. Não se sinta sozinho. É tão interessante quando nós olhamos esses textos também. Mateus capítulo 26, versículo 40, você sabe essa história. Jesus está no momento que está se aproximando a morte de Jesus. E ele chama os discípulos para orar. E ele sobe com os discípulos. E aí ele vai orar, e quando ele volta, os discípulos estão dormindo, e ele fala: vocês não puderam nem uma hora orar comigo, eu estive sozinho orando durante esse tempo, vocês não estiveram comigo. Até Jesus também se sentindo sozinho. Imagine nós, tantas vezes, irmãos, eu sei, você é como eu, carne, osso, sangue, você também se sente sozinho. Mas eu quero dizer para você, Deus está com você. Não se sinta sozinho, não se sinta abatido. Deus está com você. Assim como Deus estava com Elias lá no monte, assim como Deus estava com Paulo, assim como Deus estava ali com Jesus, Deus está com você. Não deixe com que o inimigo lance sofismas no seu coração, na sua vida, para que você se sinta deprimido, para que você se sinta abatido.
mas que você seja fortalecido no Senhor. Olha o que diz Hebreus também 13. Hebreus 13, versículo 5. Hebreus 13, 5. Conserve-se livres do amor ao dinheiro e contente-se com o que vocês têm, porque Deus mesmo disse: nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Podemos, pois, dizer com confiança: o Senhor é o meu ajudador, não temerei. O que pode me fazer o homem? Querido, não tenha medo, não se sinta sozinho. Deus está com você. Elias se sentiu fracassado, Elias se sentiu sozinho. Mas nós vamos ver em todo esse contexto, Deus estava presente, Deus estava falando com ele, Deus estava ministrando ao coração dele. Então Elias se sente fracassado, Elias se sente só. Mas Elias também, ele se sente cansado. Volte comigo lá para o livro de 1 Reis. Mas agora nós vamos ler o capítulo 18. 1 Reis, capítulo 18. 1 Reis, 18, versículo 46. Bem no finalzinho lá do texto, ok? O poder do Senhor veio sobre Elias, e ele, prendendo a capa com o cinto, correu à frente de Acabe por todo o caminho, até Jezreel. Então, Elias, cheio do Espírito Santo, ele foi à frente. Você acha que Elias não se sentiu cansado, irmão? Aqui diz que ele correu à frente de Acabe. Não diz quantos quilômetros ele correu. Não diz quanto tempo ele correu. Mas Elias também estava cansado. E aí Elias chega no Monte Horebe. Ele se sente fracassado. Ele se sente sozinho. E ele se sente cansado. Talvez você está passando por um desses contextos. Talvez você está se sentindo fracassado, cansado ou sozinho, como ser humano. Mas a palavra de Deus está nos dizendo em todo momento: Deus está com você, Ele está fortalecendo você. Elias enfrentou a luta, Elias enfrentou a exaustão, a tensão ali do Monte Carmelo. Elias enfrentou toda aquela batalha ali dos profetas de Baal. Imagine, devia estar já fisicamente cansado, mas ele corre à frente de Acabe. Ele entrega a palavra para Acabe e corre à frente dele. Mais ou menos, provavelmente, né, alguns estudiosos dizem que foi mais ou menos 25 quilômetros aí que ele correu à frente do rei Acabe. Então ele chegou cansado. E talvez você está nesse momento cansado, querido. Talvez você está batido nesse momento. Mas olha o que diz também o livro de Isaías. Vamos lá para Isaías, capítulo 40, versículo 29 ao 31. Olha o que diz essa palavra de Deus. Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, os moços tropeçam e caem, mas aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças, voarão alto como as águias, correrão e não ficarão exaustos, andarão e não se cansarão. Essa é a palavra de Deus para você hoje à noite. Se você está cansado, caminhe com Deus e você não ficará mais cansado. Você será renovado, as suas forças voltarão, você voará alto como as águias. Você não vai ficar exausto porque o Senhor está com você. Então nós vemos todo esse contexto na vida de Elias. Elias vitorioso pelos profetas, vitorioso por entregar uma palavra de Deus dizendo que a chuva ia voltar de novo a cair na terra, mas ele se sente cansado, ele se sente sozinho, ele se sente um fracassado, ele vai para a caverna. E no meio da caverna, onde talvez alguns de nós estamos passando por isso, talvez alguns de nós estamos dentro da caverna. Deus, o que eu vou fazer agora? Deus, está acontecendo tanta coisa, o que eu vou fazer agora?
Mas eu quero dizer para você, não é porque você não está indo na igreja que Deus deixou você de lado. Deus não te abandonou, Deus continua com você. Deus continuou ali com Elias. Nós vemos esse texto, vamos voltar lá de novo para 1 Reis, capítulo 19. Nós vemos em todo esse contexto, olha que interessante, como Deus olha para Elias com amor, com compreensão. Ele olha para Elias e entende o coração de Elias, como ele entende muitas vezes o seu coração. Mas olha o que esse texto está dizendo aqui, olha o que Deus fez para Elias. Deus dá uma boa refeição para ele. Olha só no versículo 6, perdão. Elias olhou ao redor e ali junto à sua cabeceira havia um pão assado sobre brasas quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e se deitou. Ele comeu, bebeu, deitou e se descansou. Havia uma boa refeição para ele naquele lugar. Talvez a sua casa hoje está sendo a sua caverna. Há uma boa refeição de Deus dentro da sua casa. Há pão fresquinho todo dia. Há água fresquinha todo dia vindo de Deus diretamente para o seu coração. Então, vem uma boa refeição, vem uma boa noite de sono sobre a vida dele. E olha o versículo 7. O anjo do Senhor voltou, tocou nele de novo e disse: levante-se, coma, pois a sua viagem será muito longa. Então vem de novo a provisão do Senhor sobre a vida dele. Vem de novo o alimento, mais uma boa refeição, que ele se alimentasse, ficasse forte por este alimento e pudesse então viajar. Olha o versículo 8. Então ele se levantou, comeu e bebeu, fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites, até chegar a Horebe, o monte de Deus. Então ele é alimentado por Deus. Deus trata Elias ali com amor, com cuidado, com compreensão, como Deus pode estar tratando você, pode estar tratando a sua família nesse momento, com todo amor, com todo carinho, com todo cuidado, mesmo você se sentindo angustiado, mesmo você se sentindo depressivo, mesmo você se sentindo cansado, abatido, mas o Senhor está com você. Ele está todo dia entregando maná novo, entregando pão fresquinho, quentinho, água limpa para você e dizendo: filho, come, levanta nesse dia, continue caminhando porque eu estou te fortalecendo. E então Elias, ele supera esse estado depressivo. E depois que ele supera esse estado depressivo que ele estava passando por causa da comida, por causa da água que Deus manda ali para ele, então Deus fala: agora eu vou me revelar para você, Elias. Eu te dei só comidinha. Eu deixei você só fortalecido o teu físico. Agora eu vou me revelar a você. Então Deus fala para ele: olha, vai até o Monte Horebe. Sabe o que é Monte Horebe, irmão? Monte Horebe é o Monte de Deus. Se você está se sentindo cansado nesses dias, vá para o monte de Deus. Vá para o refúgio que está em Deus. Procure a Deus. E aí nós vemos ali a partir do versículo 9, né? Ele então vai para o Monte Horebe. E ele chega nesse Monte Horebe, Deus se revela a ele. E olha que lindo os resultados deste encontro de revelação que Elias teve. Eu quero profetizar sobre a sua vida. Hoje, amanhã, nos demais dias, você vai subir no Monte Horebe de Deus e você vai ter revelação sobre a sua vida. Você vai ter revelação de quem Deus é para você. Então, lá no versículo 13, olha só o que acontece. Quando Elias viu, puxou a capa para cobrir o rosto, saiu e ficou na entrada da caverna. E uma voz lhe perguntou: o que você está fazendo aqui, Elias? Irmão, você acha que Deus não sabia o que ele estava fazendo lá? Com certeza Deus sabia o que ele estava fazendo lá. Mas Deus então pergunta para ele: Elias, o que você está fazendo aqui? Eu quero restaurar a sua visão de novo, Elias. Você é um profeta que eu ungi, um homem que eu separei. Você fez tantos milagres. Eu estou levantando você para anunciar a minha palavra. O que você está fazendo aqui, Elias?
Então vem a revelação de Deus sobre a vida de Elias. E Elias recupera a visão. E ele diz para Deus: olha Deus, o Senhor sabe, eu tenho sido muito zeloso. O Senhor sabe que eu tenho sido um servo bom, eu tenho sido um servo fiel. Mas olha Deus, aconteceu algumas coisas. Estão acontecendo algumas coisas ao meu redor, Deus. Mas Deus fala para ele: Elias, eu te chamei para você anunciar a minha palavra. Eu não te chamei para você ficar preocupado no que as pessoas estão falando de você. Eu não te chamei para você ficar com medo do que você está fazendo. Porque se você está fazendo, é porque eu estou autorizando você a fazer isso. Então Elias tem a sua visão restaurada. Deus fala com ele, Deus ministra o coração dele ali no monte Horebe. Deus restaura então a visão de Elias. Olha no versículo 15, olha o que acontece também. Versículo 15. O Senhor lhe disse: volte pelo caminho por onde veio e vá para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja Azael como rei da Síria. Sabe o que Deus estava falando aqui para Elias? Elias, beleza, você se alimentou, você se fortaleceu, você está aqui no monte, você está tendo a minha revelação, eu me revelei para você, veio o vento, veio o fogo, veio a tempestade, mas eu não estava no meio disso porque eu sou um Deus zeloso, eu sou um Deus de paz, eu sou um Deus de amor, eu me revelei para você, eu mostrei para você quem eu sou, eu estou restaurando a sua visão, e agora estou dizendo para você, Elias, volte para o trabalho. Continue anunciando a minha palavra. Continue pregando a minha palavra. Continue cumprindo o meu propósito. E é isso que Deus espera de mim e de você nesses tempos. Continue cumprindo o propósito de Deus na sua vida. Se você está no seu local de trabalho, continue cumprindo o propósito de Deus na sua vida. Continue servindo a Deus. Você não serve ao pastor da sua igreja. Você não serve ao seu líder. Você serve a Deus, meu irmão. Você é um instrumento da palavra de Deus. E Deus está falando: chega de ficar deprimido, chega de ficar batido na caverna. Mas venha ter um encontro comigo, venha receber da minha palavra, venha ser fortalecido pela minha palavra e continue trabalhando, continue fazendo e cumprindo o chamado que eu te chamei. Continue falando do meu amor para as pessoas, continue pregando a minha palavra, continue entregando as minhas palavras para as pessoas. Ai, pastor, mas eu estou em casa. Mande uma mensagem, meu irmão, minha irmã. Mande um vídeo, fala: irmão, eu estou orando por você. Olha, recebi esse vídeo, quero compartilhar. Olha, tem uma palavra de Deus aqui para você. Continue servindo a Deus. Continue honrando a Deus. E olha o versículo 18, que Deus também fala para ele. Olha só o que acontece. Deus diz para ele: no entanto, Elias, eu fiz sobrar 7.000 em Israel, todos aqueles cujos joelhos não se inclinaram diante de Baal, e todos aqueles cujas suas bocas não beijaram. Então Elias está aqui dizendo que está sozinho, né? Que não tem mais ninguém com ele. Mas Deus lembra ele e fala: Elias, deixa eu te lembrar, confia em mim. Há mais 1.000 pessoas que não se dobraram a Baal. Há mais 1.000 pessoas que precisam ouvir da minha palavra, Elias. Então, confia em mim, Elias. Não foi eu que te chamei. Não fui eu que capacitei você, Elias. E é isso que Deus está dizendo para mim e para você hoje à noite. Deus nos chamou, irmãos, e nós não vamos parar. Nós vamos continuar pregando a palavra de Deus. Nós vamos continuar anunciando o reino de Deus. Se não podemos ainda hoje fisicamente estar no prédio, mas vamos continuar pregando a palavra de Deus pela internet, vamos continuar pregando a palavra de Deus, ligando para as pessoas, ministrando a palavra de Deus, porque a nossa confiança está em Deus. E Deus fala aqui para Elias: olha, Elias, existem pessoas que precisam ouvir a minha palavra, volte para lá.
Recupera, Elias, a confiança em mim, Elias. Eu te chamei, eu te escolhi. E se você talvez está passando por esse processo de caverna, se você talvez está se sentindo fracassado, está se sentindo sozinho, cansado, Deus hoje à noite vai mandar pão para você, pão fresco. Deus vai mandar água fresca. Eu declaro, eu quero profetizar aqui sobre a sua vida agora, meu irmão. Você vai começar a falar em línguas agora na sua casa. Você vai ser cheio do fogo do Espírito aí na sua casa. Porque há pão de Deus descendo para você, a água descendo sobre a sua vida hoje à noite. Não se intimide. Não fique triste, não fique abatido, mas seja renovado pela palavra do Senhor hoje à noite. É isso que Deus está falando aqui para Elias. Elias, seja fortalecido, eu estou com você, não se sinta sozinho. Confia em mim, Elias, eu estou contigo. E é isso que eu quero que você entenda, meu irmão. Deus continua com você. Não é porque você não está reunindo na igreja ou na casa dos irmãos, na célula. Deus, ele continua na sua vida. Deus continua operando na sua vida. Deus vai continuar mandando provisão sobre a sua vida. Talvez você está passando por um momento difícil, não sabe como vai ser a sua área financeira daqui a alguns meses, como eu não sei como vai ser a minha área financeira também. Mas eu estou confiando em Deus. Eu estou dizendo, Deus, o Senhor pode prover. Se o Senhor proveu para Elias, num momento tão difícil. Se o Senhor mandou o anjo lá e falou assim, ó, Elias, acorda aí, ó, tem pão fresco para você. Tem água fresca para você, tem maná novo para você. Querido, tem comida fresca para mim, para você todo dia. Tem leite espiritual de Deus para mim, para você todo dia. Não vamos nos desanimar, não vamos nos ficar abatidos, mas vamos continuar focados no Senhor. Vamos todos os dias ir para o Monte Horebe e falar, Deus, fala comigo. Deus, ó, o desânimo está tentando chegar aqui, Deus, mas fala comigo, Deus. Fala comigo hoje à noite, Deus. Fala comigo pela manhã, fala comigo pela madrugada. Deus, fala comigo. E talvez você está passando por esses dias e não está ouvindo a voz de Deus, mas eu quero orar também, já indo para o final, para que você ouça a voz de Deus hoje à noite, meu irmão, minha irmã. Que você seja restaurado, que você saia da caverna hoje à noite. Que você assuma a sua postura em Cristo Jesus. Que você seja fortalecido em Cristo Jesus hoje à noite. E que você receba do alimento fresco de Deus novamente. Que você possa realmente buscar ainda mais o Senhor. Nós estamos passando por dias maus, dias difíceis, e a palavra nos exorta que nós devemos buscar ainda mais o Senhor. E mesmo passando por todas essas lutas, quero ler Joel capítulo 2 com você, versículo 25, já estou indo para o final. Olha o que diz Joel 2, 25. Vou ler o 24 para você entender um pouquinho o contexto também. Joel capítulo 2. Olha o que diz o versículo 24. Vamos ler o 23. O povo de Sião, alegre-se, regozije-se no Senhor o seu Deus, pois ele lhe dá as chuvas de outono conforme a sua justiça. Ele envia muitas chuvas, as de outono, as da primavera, como já fazia antes. As eiras ficarão cheias de trigo, os tonéis transbordarão de vinhos e de azeite. Vou compensá-los pelos anos de colheitas que os gafanhotos destruíram. O gafanhoto peregrino, o gafanhoto devastador, o gafanhoto devorador, o gafanhoto cortador, o meu grande exército que enviei contra vocês.
Vocês comerão até ficarem satisfeitos e louvarão o nome do Senhor, o seu Deus, que fez maravilhas em favor de vocês. Nunca mais o meu povo será humilhado. Então vocês saberão que eu estou no meio de Israel. Eu sou o Senhor, o seu Deus, e não há nenhum outro. Nunca mais o meu povo será humilhado. Não se esqueça da promessa de Deus para mim e para você, querido. Deus vai nos restituir todos esses momentos que nós estamos passando, né? Tudo isso que nós estamos vivenciando nesse tempo. Deus vai nos restituir tudo aquilo que foi consumido pelos gafanhotos ou está sendo consumido por essa peste, por esta pandemia. Deus vai nos restituir para a glória dele em nome de Jesus. Deus vai nos restituir, irmãos. Deus vai nos restituir, eu creio nisso. Deus vai mandar mais pessoas para a igreja. Deus vai mandar mais pessoas para que sejam salvas. Porque a palavra, a promessa de Deus, se eu e você sairmos da caverna, se eu e você nos colocarmos no Monte Horebe, no Monte da Revelação e falar: Deus, continua falando comigo, Deus. Continua ministrando para o meu coração, Deus. Continua me trazendo maná novo. Continua, Deus, me alimentando, me fortalecendo, Pai. Talvez quantas pessoas só eram fortalecidas quando iam domingo pela manhã ou domingo à noite nos nossos cultos ou nas nossas células. Mas hoje, irmãos, o Monte Horebe, que é a nossa casa é um lugar da revelação da presença de Deus, da palavra do Senhor. Nós precisamos aprender a buscar a Deus dentro da nossa casa, a ouvir Deus dentro da nossa casa. Nós precisamos ser restaurados dentro da nossa casa. E aí sim, as promessas do Senhor se cumprirão. E eu quero que você tome posse desse texto de Joel capítulo 2, 25. Deus vai restituir sobre a minha vida e sobre a sua vida. Tudo aquilo que foi destruído, Deus vai restituir para a honra e para a glória dele. Deus vai tirar você do deserto. Deus vai tirar você dessa angústia que você está passando, desse desânimo que você está passando, talvez dessa depressão que, você está caminhando. Deus vai tirar você disso. Deus vai lembrar e vai falar assim: olha, meu filho, minha filha, eu sou o seu Deus. Eu passei por lutas, você também vai passar, mas eu sou o seu Deus. Assim como ele fez com Elias. Ele alimentou Elias e disse: Elias, o que você está fazendo aqui? Continua fazendo a minha obra. Continua falando e pregando a minha palavra. Mesmo que as pessoas não queiram recebê-las. Mesmo que as pessoas falem mal de você ou maltratem você, Elias, ou queiram matar você. Continue fazendo e falando da minha obra. Irmãos, há um chamado para mim e para você nesse tempo. Talvez você conheça pessoas que estão deprimidas. Pessoas que estão passando por lutas nesses dias. Pessoas que estão desanimadas nesses dias. E eu quero que você compartilhe esse texto depois com seus amigos. Assim que chegar nas nossas redes sociais, compartilhe com as pessoas que você ama. E diga: se Deus fortaleceu Elias, se Deus não abandonou Elias, se Deus não abandonou Paulo, se Deus não abandonou Jesus, Deus não vai me abandonar. Deus não vai me desamparar. Deus não vai te desamparar, meu querido. Deus vai continuar guardando a sua vida, vai continuar guardando a sua família. Deus vai continuar abençoando a sua vida. Que você possa realmente receber essa palavra hoje à noite. Que ela possa fazer diferença na sua vida. Que você possa se sentir fortalecido pelo Senhor hoje à noite através dessa palavra. E que você se sinta renovado e fortalecido para mais uma semana que vai começar. Declarando a palavra e a promessa de Deus de restituição. Deus vai restituir tudo aquilo que talvez você está perdendo nesse tempo. Talvez você perdeu o seu emprego. Talvez você perdeu algo que você gostava muito. Deus vai restituir os anos destruídos pelo gafanhoto. E eu quero orar junto com você
para que, vamos aproveitar esse contexto de Joel capítulo 2. Esse contexto de gafanhotos, migrador, cortador. Que esse contexto de gafanhotos saia do mundo e da nossa nação brasileira. Eu e você, nós temos autoridade para isso. Eu e você somos filhos de Deus e vamos continuar clamando, vamos continuar orando e dizendo: Deus, faça a sua vontade na nação brasileira, faça a sua vontade no mundo. Nós continuamos confiando no Senhor. Se vamos nos reunir no prédio novamente, nós vamos continuar louvando e confiando no Senhor. Se vamos continuar pela internet, nesse momento vamos continuar louvando e adorando a Deus, mas com a certeza, Deus vai nos restituir. Deus é um Deus de restituição, meu querido. Se você tem perdido algo nesse tempo, Deus vai restituir sobre a sua vida. Se você tem passado por esse momento tão difícil, eu quero que você coloque a mão no seu coração. Eu quero orar por você hoje à noite. Todos nós vamos orar, eu quero que você feche os seus olhos. Mas se você está passando por um princípio de depressão, se você está triste nesse tempo, se você está desanimado nesse tempo, eu quero que você coloque a mão no seu coração. Eu não sei o que está acontecendo com você, eu não sei o que está acontecendo na sua família, mas eu quero orar para que a palavra de Deus venha para você, para que o pão fresquinho de Deus venha hoje à noite para você, e você possa dizer: Deus, eu estou fortalecido novamente, e eu sei que o Senhor vai ser o meu juiz, e o Senhor vai restituir sobre a minha vida. Deus vai te dar uma nova visão restaurada. Deus vai dizer para você: olha, você continua preparado para a minha obra. Mas Deus vai falar para você assim: continua confiando em mim. Mesmo que não haja nesse momento, queridos, uma cura, continue confiando em Deus. Eu sei que você precisa sair trabalhar, continue confiando em Deus. Continue tomando, como eu sempre tenho falado aqui, tome todas as medidas necessárias que são recomendadas pelas autoridades, porque as autoridades foram instituídas por Deus. Então que você utilize aqui no nosso caso, aqui na nossa cidade, e algumas cidades aqui próximas de nós, utilize a sua máscara, utilize o seu álcool gel, mantenha o seu distanciamento, mas confie em Deus. Coloque o seu coração diante de Deus. E eu tenho certeza que Ele não vai desamparar você. Coloque a sua mão no seu coração, você que está talvez passando por essa luta de depressão. Talvez você está angustiado, você está abatido, você está angustiado hoje à noite. Eu quero orar por você. Hoje é o Dia das Mães. E talvez você está triste porque a sua mãe não está com você. Talvez você está angustiado porque a sua mãe não está com você. Mas eu quero orar para que Deus console e conforte o seu coração nessa hora. Feche os seus olhos, vamos orar. Pai, eu quero orar pela vida de cada ovelha que o Senhor tem nos dado neste rebanho aqui em Araucária, Deus. Pai, talvez alguns irmãos e irmãs estão passando por momentos tão difíceis. Estão tristes, abatidos, deprimidos, cansados. Deus, eu quero orar para que eles hoje à noite possam ir ao Monte Horebe, Deus. Eu quero orar para que eles busquem a Tua presença hoje à noite intensamente, Pai. Para que o Senhor venha com pão fresco. Venha com uma revelação fresca sobre a vida do Teu povo, Senhor. Pai, eu oro por esses irmãos que estão com a mão no seu coração, angustiados, abatidos, desanimados. Talvez se a depressão tenha entrado no coração dessa pessoa, eu oro agora e dou uma palavra de ordem, porque sou, ó Deus, um homem de Deus, sou um profeta também do Senhor, como tantos outros pastores nessa cidade. Nós oramos e damos uma palavra de autoridade, que toda depressão saia, que todo cansaço saia, que todo desânimo saia, que toda depressão saia agora no nome de Jesus.
E nós declaramos que a vida do Senhor venha sobre a vida dessa pessoa, que o refrigério do Senhor venha, que o bálsamo do Senhor venha sobre ele, Pai. E eu quero declarar, Deus, que a depressão não terá espaço na nossa vida. A angústia não terá espaço na nossa vida, Pai. Ó Deus, a tristeza não terá espaço no nosso lugar, ó Deus. Pai, eu oro para que o Senhor abençoe a vida de cada um dos meus irmãos, das minhas irmãs, de famílias tão preciosas que estão conosco hoje à noite, ouvindo essa palavra, Deus. Eu quero declarar para eles, não fiquem deprimidos, não fiquem abatidos, se fortaleçam dia após dia no Senhor e na sua palavra. E eu oro, Pai, como eu li no livro de Joel, Deus. Eu oro, Deus, para que a restituição do Senhor venha sobre a vida do teu povo hoje à noite, Pai. Eu os abençoo em nome e para a tua glória. Amém, amém. Queridos, eu espero que você tenha sido abençoado pela palavra do Senhor hoje à noite. Que você possa realmente receber essa palavra e ser alimentado e fortalecido no Senhor para passar mais uma semaninha e que o Senhor se revele a você, seja hoje à noite, seja amanhã, seja no decorrer dessa semana. Vá para o monte, meu irmão, não para o monte de coberta, tá bom? Vá para o monte diante de Deus. Vá buscar a presença de Deus. Vá ouvir a voz de Deus. Não ouça a voz das pessoas, não ouça a voz do que a mídia está falando, mas ouça a voz de Deus. Ouça aquilo que Deus tem para você. E nós vemos tantos textos na palavra de Deus que diz que nós somos filhos amados, que Deus vai tirar de nós todo o peso, todo o fardo. E nós ouvimos também a palavra de Deus dizendo que Ele vai enxugar dos nossos olhos toda a lágrima. Eu te abençoo hoje à noite. Obrigado por você nos acompanhar neste culto online, nessa live que nós estamos fazendo. Que a palavra de Deus encontre lugar no seu coração. Que Deus te abençoe. Shalom juntos. Nós confiamos no Senhor. Tenha um bom final de domingo. Que Deus continue abençoando todas as mamães da nossa igreja, as mamães aí espalhadas pelo Brasil, fora do Brasil. Quero mandar aqui um beijo especial para minha mãe, né? Eu sei que ela está nos ouvindo. Quero mandar um beijo especial para minha avó, que também está nos acompanhando. Toda a minha família que está nos acompanhando aí nesse tempo pelas redes sociais. Mas eu quero mandar um beijo para você, mãe. Que Deus te abençoe. Obrigado por você ter me gerado, por ser uma mulher batalhadora, uma mulher vencedora. Quero deixar aqui publicamente registrado. Eu amo você, tá bom? Passei hoje rapidinho na casa da minha mãe, só deixei um presente para ela de todo o meu coração, mas eu quero expressar isso, dizer que você é muito especial na minha vida e você é muito importante. Logo nós vamos estar juntos e nós vamos poder abraçar muito você, vamos poder dar um beijo no seu rosto e festejar muito com a sua vida, tá bom, minha mãe? Deus abençoe todas as mamães da nossa igreja. Deus te abençoe, muito bom poder cultuar a Deus com você. Shalom juntos, nós confiamos em Deus.